Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, o Mano Fighter Made Level 1. Eita! Aqui é o Tucano e Caçador de Bruxas é só um maldito inquisidor. Aqui é o Leonel Caldela e eu descobri o tema certo desse Nerdcast há menos de um minuto. Bem-vindo ao clube. Aqui é o Felipe Figueiredo e esse Nerdcast será extremamente classudo. Aqui é Eduardo Spor, eu ia falar que era um Nerdcast de classe, mas o Felipe roubou minha piada. Aqui é o Azaghal. Puta, agora eu lembrei que eu já joguei com Caçador de Bruxa. Quando eu jogava Holy Master, eu jogava com Caçador de Bruxa, né? Que chamava Ruprecht e eu falei por causa disso mesmo. Olha aí. Que lembrança, voltou tudo agora. Ele usava duas short swords. Nossa. Isso. Olha aí. Muito bem, nerds! Nós estamos aqui pra falar de RPG e de história também. Finalmente a gente pode falar de RPG sem ser o Nerdcast de RPG. Exato, A gente tava proibido. Ou melhor, falar de história sem ser o Nerdcast de história. Exato, olha aí. Esse é o Nerdcast Libertador. É um não Nerdcast, né? É o Nerdcast Multiclass. Boa! Dual Class, exatamente. Nós vamos falar sobre as classes de RPG clássicos, o guerreiro, mago, druida, etc. E a gente vai trazer o background histórico, da onde vem, qual é o pano de fundo histórico de onde surgiram essas classes de fantasia medieval, né? Elas têm uma raiz na nossa história. O Felipe fez várias nerdologias sobre isso, é muito maneiro. Era ruivo, Ruprecht. E tinha barba sem bigode, não era isso? Acho que era isso. Isso. Caraca, olha isso. E-mails. Eu acho que a gente poderia começar com o Fighter, o guerreiro, porque ele é o mais clássico, né? É mais básico, né? Não clássico, básico, né, cara? Básico, é isso aí. Basicão, exatamente, né? Qualquer inteligência 4 consegue ser guerreiro. No AD&D, sei lá, se tu era um paladino e perdia os poderes, tu virava guerreiro. Tipo, guerreiro, tu era meio que rebaixado, assim, pra classe guerreiro, tá ligado? Um guerreiro meia boca, né? Porque não tinha especialização do guerreiro, né? Era um personagem bem fraco, se você perdia seus poderes lá. Sim, virava um personagem bosta. As vantagens do guerreiro não eram tão boas, mas ele não tinha muita limitação também, né? Que compensava. O guerreiro, ele parecia ser bem standard, assim, né? Mas olha, sabe que na época que a gente começou a jogar, era aquelas edições antigas do D&D, tinha um desequilíbrio muito grande nos personagens de level baixo. Tipo, o Mage, o Wizard, o Mago, era fraquíssimo. Tinha um D4 de hit dice, só tinha uma ou duas magias por dia. Então, era um personagem que tinha que sobreviver muito na unha nos primeiros levels, até ele ficava forte só nos levels mid pra late e tal. Em compensação, ganhava magia Wish, né? Então, pois é, mas aí tinha que chegar lá na frente, exatamente. Agora já o Fighter é um personagem bem mais equilibrado pro início do jogo. Ele tinha mais hit points, batia mais forte. Sabe o que é maneiro? Na formação do RPG clássico, assim, do Dungeons and Dragons, se você tem um mago, ele tem um D4 de hit point, ele tem que ficar escondido. O Fighter tem que ir pra luta na frente. Sim, só tem uma magia, né? Era bem ruimzinho. Então até o clérigo e o druida também tinham pouco hit point, não podiam ir pra porrada mesmo, né? Era mais guerreiro e paladino. O guerreiro geralmente, ele é um especialista em várias armas. Geralmente no RPG ele pode pegar uma espada curta, uma espada longa, um machado, geralmente é assim. Isso me lembra muito os gladiadores, né? Os gladiadores que são personagens que têm ali à sua disposição vários, apesar de que gladiador geralmente tinha estilos de luta bem específicos, mas vamos colocar aqui de uma forma mais genérica. Então eu queria puxar um aqui, o nosso Spartacus, né, que teve o filme, né, um famoso gladiador romano que foi conhecido por iniciar uma revolta, né, uma maior revolta de escravos na Roma Antiga, e ele foi retratado no cinema aí, num filme aí do Stanley Kubrick, né, que é com Kirk Douglas. Mas assim, o Spartacus, para as primeiras edições de RPG, ele se encaixa em guerreiro mesmo, né, porque eram poucas classes, né, mas conforme foram saindo novos mundos e
alguns companions e tal. E aí surgiu a classe gladiador também, que aí tinha outros skills e tudo mais, né? Eu não sei se tem classe gladiador, eu não lembro. Tem no Dark pelo Sun, menos né? Dark Sun. Eu me lembro de um personagem, Trickree, que era tipo um baratão insetoide, assim. A Trickree é um louva-a-Deus gigante. Isso, tinha um personagem lá nos nossos jogos que era um Trickree gladiador. E tinha no Complete Fighters, tinha o kit gladiador, né? Tu pegava e colocava um kit no teu guerreiro e dava uma modificada, ganhava umas vantagens, umas desvantagens. Kit, pra quem não sabe, é uma especialização da classe, né? Você se torna mais voltado por um estilo particular, né? Você falou de Spartacus, o Maximus, Russell Crowe, ele também não é um fighter? Com certeza. Ele começou como fighter e ele adquiriu uma nova classe depois, né? Porque toda a parada de gladiador ele aprendeu depois que ele... É Prestige Class. Foi uma classe prestígio. Só queria falar uma coisa sobre o Maximus, que eu acho maneiro que sempre quando alguém vem falar mal dos personagens lawful good, leais e bons, né? Que todo pessoal, mas esses caras eles são chatos e tal. Azaghal é chato pra caralho. O Maximus é um personagem lawful good que eu acho irado. Maximus, Aragorn. E a Brienne. Eu nunca falei que o Lawful Good... Tu não gosta de paladino. Então, mas não é Lawful Good. A Brienne eu acho que é paladina. Não, mas a Brienne é Lawful Good também. Então é isso que eu tô querendo dizer. Então, mas eu não tenho problema com Lawful Good. Eu tenho problema com o paladino. Normalmente é chato pra jogar. É chato. Então, porque é Lawful Good. É isso. Não, paladino... Né, mas tu tem da boca pra fora, cara, porque na vida real tu, nossa, Batalha do Apocalipse, Ablon foda, não sei o que, Ablon puta paladino, cara, tipo, é só da boca pra fora. Mas não tá de armadura. Começa a ficar cada vez menor. Tá com as pernas de fora. O problema é quando o cara tá com a armadura da cintura pra baixo, que ele tá muito travado. Esses personagens líderes, né, generais, eles, nesses RPGs muito de início, que a gente tá falando D&D, primeira edição, né, o próprio AD&D, primeira edição, eu, pelo menos, sentia muito falta de uma classe que liderasse. O Fighter, ele até ganhava seguidores, mas tu era simplesmente aqueles seguidores sem nome ali, tu não tinha realmente poderes pra liderar os teus amigos, coisa e tal. Eu acho que isso, depois, com os RPGs mais recentes, começa a ter, né, classe nobre, ou então os RPGs sem classe que começam a ter as perícias e vantagens de liderança, eu acho que traduz melhor, né, essa parte general. Esse negócio de general, o JP tinha comprado... Lembra, Tucano? Lembro. A gente jogava Holy Master, tinha um monte de compendium. Cara, eram uns encadernados, era muito livro, era uma mala de livro. E aí o JP comprou o box do War Compendium. Warlord. Cara, era o nosso sonho jogar essa merda. Só que era muita regra, o JP tava estudando a parada pra gente guerra de exército, é isso? Era regras pra jogar fazer uma guerra. A gente jogou essa campanha, sei lá, uns 5 anos. Foi muito tempo, cara. Foi a nossa maior campanha. Porque a gente tinha que jogar com a tabela de Excel aberta, né? A ficha na tabela de Excel. E nem tinha, né? E nem tinha Excel. E acho que a gente nunca jogou. Não, jogou uma partida. Acho que no finalzinho, antes de eu mudar pra Santos, a gente jogou uma partida. Eu nem lembro, cara. Nem tenho recordação disso. Eu achei aqui um site que tem todas as classes do Holy Master, divididas pelos Companions. Na verdade não era Companion, era Compendium, né? Não, Companion. Era Companion? Companion não é companheiro? Compendium é em português. Ah, tá. Cada Companion, livro extra, tinha mais classes, ele trazia novas classes. Ó, eu tô vendo aqui que no Standard tinha 20 classes, incluindo no Profession. Aí no Companion 1 ia pra 28. Pera que tem o total aqui, 140. 140 classes pra você escolher. Tem que respeitar Holy Master, maluco. Ah, peraí, sabe que eu me lembrei? Que a gente comprou também Oriental Companion. Isso, pode escrever! E aí, o JP tava tão empolgado com esse Companion que ele resolveu levar a gente pra umas terras orientais, mas não tinha como. Nossa, não, cara. Foi a pior aventura dessa campanha, só comparável à história do jacaré do Papo Amarelo, que o grupo achou uma nave espacial. A gente entrou não sei aonde. A gente começou a matar os aliens e a nave espacial fugiu e levou a gente pro Oriente. Parabéns. Só pra ele poder usar o Companion Oriental. Parabéns. Eu admiro pra caralho isso, cara. Eu não tô nem sendo irônico, meu. Quando o mestre põe assim, cara, vocês estão no negócio medieval, apareceu uns aliens e foda-se, então, sabe, eu que fiz. E, cara, eu acho do caralho. É porque o JP, a gente sabe, ele é entusiasta dos astronautas do passado, né? Então ele falou, tem tudo a ver com o medieval. JJ Benítez na veia. É, pode ter alienígena em qualquer época. Tem um amigo nosso, vocês conheceram,
dizer, um pet, ele era nosso mestre de Holy Master, né? Ele mestra aí, às vezes, eu vejo o 3D jogando com ele, teu irmão. Pois é, ele era nosso mestre de Holy Master e exatamente como você falou, quando a gente ia se encontrar pra jogar, ele aparecia e, na verdade, os livros dele, inclusive, ficavam mais pesados porque eram com aquele encadernado, tudo xerocado, né? Os nossos também, a gente comprou pastas de... Sabe aquelas pastas, álbuns que tem uns plásticos? Fichário. Mas não é nem um fichário, é uma capa dura e aí as páginas você botava dentro de envelopes plásticos transparentes. Isso, aquelas pastas de plástico, é. Isso. E, cara, eram uns volumes, muito gigantes, cara. Então, na verdade, o João Paulo, o JP, ele jogava com uma galera da faculdade dele. E aí ele falou pra gente, a gente jogava MERP. Ele falou, tem um que é muito melhor do que o MERP, é o Holy Master. Aí eu vou ver se eu consigo. E aí o Azaghal tirava Xerox no motel. Isso aí. De graça. Isso aí. E aí o JP pediu emprestado primeiro os 3 livros do Holy Master, o Azaghal foi e xerocou tudo. Aí foi pegando os Companions, e aí o Dave comprou o Companion 7, né? Esse tu comprou mesmo. Sim. E o resto tudo, sei lá, os outros 6, mais o Warlord e tal, não sei o que, não comprou, foi emprestado e xerocado. Eu acho que eu tinha, ou a gente tinha o box iniciante, né? O livro do mestre, do player, que eu lembro desses livros. Talvez tivesse mesmo. E eu lembro da caixa. E o Warlord lá, o JV comprou, não era Xerox, não. Eu lembro da caixa também. Não, esse era. O Companion 7 e o Warlord eram livros também. Eu lembro da caixa. E eu achava bonitona as artes do Holy Master, as caixas, eu achava muito maneiro. Cara, vocês são as únicas pessoas do mundo que jogaram Holy Master, cara. Eu nunca ouvi falar de outras pessoas que jogaram Holy Master, cara. Pô, eu conheci uma galera, mas aí esse cara que eu te falei, o Pet, ele aparecia com 2 daquelas malas de viagem, sabe aquelas malas que dão na agência de turismo, aquela mala grandona pra viajar, sabe, com fecha eclair, assim, aquelas bolsas, né? De nylon. O melhor de tudo é de nylon, mas o melhor de tudo era o seguinte, que ele também não conhecia as regras. É porque não tem como, você tem que ter uma mente gigante pra... Mas a gente não tinha ideia. Então, aquela história do homem que falava javanês, quer dizer, ele inventava as coisas que aconteciam, inventava, né? Não, jogou um dado bom, você conseguiu, tal. Ele fingia que ele via na tabela, fazia o negócio, tal. Então, é engraçado porque foi marcado por isso, né? Um jogo que, às vezes, não precisava saber também tudo, o importante era a diversão ali com a gente. Na tabela a gente sabia, mano. Não sei saber toda a regra do JP, mas as tabelas de abrir dado e puxa a tabela e pega o... E era muito engraçado, a gente já falou isso 1000 vezes, a gente é muito velho, fica se repetindo. Inclusive, falar que é muito velho e fica se repetindo também é uma coisa de velho, né? Claro, mano. A gente tá no idoso Starter Kit aqui, cara. O Holy Master era legal porque você jogava um dado de 100, né? Isso era muito maneiro, cara. Sempre que o JP tinha que consultar alguma coisa, ele pedia, ele não falava, pega o livro 7 ou um Compendium 7, ele não falava, pega aí pra mim o Holy Master Compendium 6. Ele falava o nome inteiro, né? Era quase uma magia, maluco. E pra jogar um Perception, alguma coisa assim, ele tinha uma lata de Pringles. Isso! Com uma abertura embaixo que ele cortou, e aí você jogava por cima o seu dado de 100, né, os 2 dados, e aí só ele olhava qual era o resultado pra falar. Era engenhoso isso, cara, era engenhoso. Mas aí você não tem como saber se o cara tá falando a verdade ou não, né? Hoje em dia já dá pra fazer isso, você filma ali com o teu negócio e manda pelo WhatsApp depois pra galera, né, pra provar que é verdade. Mas o legal é que você jogava o dado no Holy Master e se você tirasse 95, se eu não me engano, pra cima, você abria o dado. Exato, abria o dado. Aí fudeu. Você jogava de novo. 95, joga de novo. E aí por aí vai. Eu me lembro uma vez o Esculhambação, amigo nosso, o Sr. Z, que participou aqui de alguns Nerdcasts no passado, ele ficava com a calculadora ajudando o Pet a calcular, porque tinha que ter uma calculadora pra ir somando os números, né? O JP tinha uma calculadora financeira, mano. Porque ele fazia... Ou científica, né? Científica, né? Uma vez eu me lembro ele mostrando assim pra mim, ó, não esboço nenhuma reação. Esse é o BO, né? Acho que era bônus de offensive bonus, uma coisa assim. Isso, do Caramon, né? Aí eu me lembro que tava na calculadora 5, nunca esqueço, 555. O cara tirou 555 de ataque. Tem uma ideia como é que era o negócio, né? Tem essas coisas bacanas, olha. Mas isso era maneiro do Holy Master, que você podia matar um cara com uma facada se você abrisse muitas vezes, por exemplo. Isso aí. Ou fuder ele bem. Isso é maneiro também. Você chegava um gnomo com uma agulha e te matava. Mas e o guerreiro? O guerreiro. A gente se perdeu foda. A gente se perdeu, o Felipe tá vendo o jogo. Bom, ainda no mundo antigo, né? Eu queria
citar um guerreiro aqui que é muito caro ao Jovem Nerd aí, né? Que faz parte da mitologia do Jovem Nerd, que é o Leônidas. Ó. Seria um guerreiro ele, com certeza, né? Sim, sim. Sem armadura, né? Em geral, não é regra, tá, né? Mas em geral, o mundo de fantasia, tanto no cinema quanto na maioria dos RPGs, é uma versão do mundo, mas é uma visão eurocêntrica, né? Da Idade Média. Quando se fala de cavaleiro, a gente lembra dos cavaleiros da Idade Média, ordens de cavalaria e tal, e não dos mongóis, que foram os maiores cavaleiros Exatamente. a castigar a terra, né? Mas daí tem a confusão entre Knight e Horseman, né? Porque Knight é mais um título, aí os historiadores que me corrijam, mas Knight é mais um título de nobreza, né? Então, o grau mais baixo. Boa pergunta que eu tinha separado aqui pra fazer na hora que falasse sobre cavaleiro, mas já deu a deixa. Qual é a diferença de Cavalier, Knight e Horseman? Não sei muito inglês, mas acho que o Horseman é o tradicional, né? O Knight, como o Leonel falou aí, é um título de nobreza, com certeza. E o Cavalier, eu também não tenho certeza, mas eu acho que é uma coisa das trovas medievais, se eu não me engano. Que veio do francês, né? Que misturou com o inglês, acho que é por aí. É um complemento, na verdade, que o Cavalier, pelo menos na minha cabeça, tem uma relação muito mais já com a era moderna, com o que seria ali os Três Mosqueteiros, né? Que seria uma sucessão, né? Tanto que, se você... um exemplo disso é que o Cleveland Cavaliers, né, o time da NBA, o símbolo deles é um florete, é uma espada, quase uma espada de esgrima. E Horseman é qualquer pessoa a cavalo, na verdade, né? Qualquer guerreiro a cavalo acaba sendo um Horseman, que foi o que o Leonel falou. Um Horseman é um termo muito mais genérico, abrangente, e Knight, aí sim, é um termo mais específico. E em português é tudo cavaleiro, tudo jockey. É uma língua um pouco mais limitada, né? Não, é que a gente poderia usar ginete e, sei lá, fidalgo. Fidalgo? Um nobre, tipo, baixo, né? Um nobre, um grau de nobreza é fidalgo, cara. E, tipo, como toda nobreza, tem o dever de ir pra guerra. A gente poderia, mas é obviamente uma coisa que nunca vai pegar porque não faz parte, né? Pra nós soa estranho. Parece, sei lá, que veio um português meio engomadinho, assim, tá ligado? Inclusive, esse negócio da obrigação de ir pra guerra, quando a gente vê os filmes mostrando batalhas medievais, nem todo mundo ali é guerreiro, né? Porque o guerreiro, como classe, é o guerreiro profissional. Então, vamos pegar ali no Crônicas Saxônicas. O Uhtred, ele é um guerreiro. A vida dele foi ser guerreiro, né? O Uhtred é um multiclasse do caralho, né, cara? Porque cada ano ele vai fazer uma coisa diferente. Não, mas navegador, né? Marinheiro. Eu não sei, eu acho que continua sendo fighter, eu acho. Não vejo ele em outra classe, não considero outra classe dele. Mas de qualquer forma, ele tem lá os guerreiros domésticos dele, que são guerreiros, são fighters também. Mas quando vai ter guerra, tem uma galera que vai junto, que é o Fyrd, né? Não sei se pronuncia assim, Fyrd. FYRD, que em russo seria o Voi, que são as pessoas normais, né, que numa guerra são convocados a servir ao rei naquela batalha. Esses caras não têm armadura, muitas vezes não tem nem arma, né, vão com a foice, o garfo. Sim. Eles são plebeus, seriam plebeus, assim. Ancinho, né? Sim. Ancinho. Olha, você tá falando de um monte de guerreiro aí, mas tá faltando o William Wallace. Claro! E o William Wallace usava um monte de arma diferente. Na mesma cena, inclusive. Ele viajava no tempo, ele tinha kilt já na Idade Média. Agora uma provocação. Guerreiro ou bárbaro? Guerreiro, ele era estudado. Se bem que tem o Conan the Librarian, né? E não só isso, o conceito de bárbaro é mais pra trás, né? Ele não era um escoto, por exemplo. O Mel Gibson não é saradão o suficiente pra ser um bárbaro. Não, só pra provocar mesmo que eu falei. Eu também acho que é fighter, assim. Olha, vocês falaram essa parada de negócio eurocêntrico, né? E uma coisa que eu acho interessante, fazendo essa comparação da Terra com os mundos de fantasia, que é um ruído que fica no meio do caminho, acho que o Leonel vai poder até complementar, que entende bastante disso. É que, beleza, baseada numa Terra medieval, né? Numa Europa medieval, que era essencialmente cristã, né? Uma igreja só, né? Uma fé só. E, no entanto, apesar dos mundos de fantasia também seguirem esse feudalismo e tal, você tem igrejas e templos e vários deuses, né? Quase como se fosse
fosse uma coisa mais pro politeísmo. O que eu acho interessante é que com esse ruído no meio do caminho, é interessante você ver uma sociedade medieval, mas que não tá regida por uma só fé, sabe? É um ruído que fica no meio do caminho. Eu sempre achei isso, sei lá, sempre achei que nos meus mundos de campanha, geralmente eu fazia uma grande igreja lá, pelo menos nos principais reinos, pra ficar mais parecido, assim, com o que era a Terra medieval, pra fazer mais sentido. Porque os mundos medievais são calcados numa religiosidade muito forte, faz parte os monastérios, né, e toda aquela relação que eles têm com a igreja, né, lembra o clero, a nobreza, o povo e tal, e no entanto, nos mundos de fantasia fica esses ruídos pelo meio do caminho. Inclusive porque quando você vai escolher um clérigo, você tem a opção de escolher deuses diferentes que vão te dar poderes diferentes, né? Verdade. Sim, o personagem é completamente diferente. Daí que eu vou dizer que o único clérigo bom que existe é o Huffgunner. Eu falei isso. É a única que você acreditar foi o Huffgunner. Eu falei isso, inclusive, no prefácio de um dos livros do Leonel aí, porque clérigo é uma classe muito estranha, eu acho, assim. E aí eu já falei isso, já comprei briga na internet e tal. Na verdade, assim, ele é um guerreiro também, né? E quando você pensa em clérigo, você pensa num monge, uma coisa assim. Vamos lá. Toda classe pode ter um personagem foda. É que tem que ser bem aproveitado. Então, olha só, eu seguia um cara no Instagram, não sei de pessoas históricas. Os templários talvez sejam clérigos, né? Sim. Mas eu segui um cara no Instagram que era um pastor, padre, não sei exatamente como é que se denomina, americano, mas que no Instagram ele era um maluco que passava o dia inteiro atirando. Ah, como é que era o nome dele? Era uma coisa de intocáveis. Ele era pastor e ele era fanático por arma e treinou, né? Ele não atirava em pessoas, nem em seres vivos, ele atirava ele em algo, né? Não no Instagram, né? Ele só treinava. Pelo menos ele fazia treinamento de saque rápido, com timer, essas coisas. Ficava... Bem, não tem nada na Bíblia proibindo você usar uma arma de fogo. Não, inclusive Mas tem de comer camarão. Inclusive ele justificava o uso das armas de fogo dele com a Bíblia dele, que ele falava lá nos vídeos dele. Com a Bíblia dele, a versão dele. Falar em fogo, eu acho que foi o profeta Isaías, se eu não me engano, que lá no Monte Carmelo, onde eu fui, tem um spell de clérigo, Leonel vai lembrar, chamado Flame Strike. Flame Strike. Com certeza, o Jovem Nerd lembra desse também. Pois é. Flame Strike seria o equivalente à bola de fogo, só que pro clérigo desse uma coluna de fogo em cima do cara, né? E esse spell, ele vamos dizer assim, é baseado mesmo nesse episódio da Bíblia, em que o profeta Isaías, no Monte Carmelo lá, ele, queimou lá os clérigos de Baal, né? Os sacerdotes de Baal, então ele mandou um Flame Strike em cada um, então tem esse respaldo aí bíblico pro Flame Strike. Mas ele não lutava, esse que é o negócio. O problema do clérigo é essa dicotomia, quer dizer, você Mas lutar, aí é que tá, cara. E ao mesmo tempo você ter os poderes, sabe? Isso que me soou estranho um pouquinho. Aí é que tá. Daí eu acho que a gente... Claro, a gente vai se desviar de novo, mas eu acho que a gente tem que analisar um pouco da história do RPG. Porque, assim, na real, os primeiros RPGs, o D&Dzinho lá em 70 e poucos, foram feitos meio à moda caralha, né? O pessoal não ficava pensando no que fazia sentido, no que era coerente. Eles inventavam muita regra baseada na necessidade do grupo e eram os amigos deles ali. Assim, eles iam tacando referência, né? Então, assim, embora tenha se originado lá o Chainmail, né, que é o último precursor. Né? Isso. O Chainmail, ele era medieval, que era um jogo de miniaturas, né, mas o pessoal lá, o Gary Gygax, o Dave Arneson, as principais referências deles não estavam em ficção medieval, estavam na espada e feitiçaria, tipo Conan, o Fafnir Grey Mauser, Fafnir Grey Mauser é mais voltado pro medieval, mas é muito Sword and Sorcery, assim. Então tem aquela coisa de vários deuses, o deus obscuro, tu vai numa torre, daí tem um deus que mora na torre, e essas bagunças, assim, e eles foram tacando tudo. E o clérigo, muitas vezes, ele servia... Eu até tava lendo esses dias uns artigos sobre história do RPG. Primeiramente, ele servia uma função mecânica. Ele não foi pensado como um elemento de história. Ele foi pensado como personagem que agia contra morto-vivo. Então, ele era... um caçador de vampiros, né? Exatamente, ele era mais parecido com um caçador de vampiros do que com um monge, né? Não, deixar minha coisa bem clara. Eu não tô dizendo que a classe é ruim. Inclusive, já joguei com clérigo. O problema não é isso. Ela funciona, é uma classe que brilha no jogo. Só tô fazendo essa ressalva porque, afinal de contas, estamos falando dos correspondentes históricos da classe, que não existem. Mas os templários não seriam isso, exatamente? Pois é, esse que é o lance. Mas os templários têm a capacidade de jogar uma coluna de fogo em alguém? Mas não teve lá o chefe dos templários que rogou praga e morreu todo mundo? Não tem esse negócio? Não,
Revogar a praga é fácil, pô. Não, mas revogar a praga é fácil, mas ela funcionar é difícil. E a praga dele não funcionou? Não, mas olha só, os poderes de um clérigo, tá? Tô fazendo aqui uma do advogado de Deus, não é diabo, não. Os poderes do clérigo, né? Você pegar um clérigo até de nível baixo no RPG, de nível 5, por exemplo, tem uma lista imensa de magias pirotécnicas, que os templários não tinham. O templário, quando você Dudu, desculpa, mas eu vou te dar uma notícia. Não existe esse tipo de magia na vida real. Nenhuma classe tem essa na vida real. Então, mas peraí, o último líder dos Templários, ele teve uma coluna de fogo nos últimos momentos da vida dele. É, só que foi de baixo pra cima. Eu tô falando, é claro que na vida real não tem, eu entendi, mas eu digo assim, por exemplo, se você pegar um Merlin, por exemplo, que é um personagem meio histórico, meio mitológico, ele tem esses poderes, é isso que eu tô falando, entendeu? Não existem personagens ali, clérigos, nem um pouquinho mitológicos, que se comparem ao clérigo do RPG. Eu tô falando, o druida já tem esses poderes, né? Tem lendas que druidas viravam bichos, os bruxos, os necromantes, entendeu? Claro que na vida real não tem, mas aquela história que encosta na lenda, você encontra o que não encontraria com os clérigos. Esse que é o meu ponto. E se você levar em conta na vida real, só vai ter ladino e guerreiro. O Moisés não fazia esse negócio de abrir mar? Mas ele não dava porrada, esse que é o negócio. Jesus dava. Quando Jesus viu os caras lá em frente ao templo, não sei o que lá, ele tocou os aralhos lá. Mas foi apanhado depois. Ele não lutou com os caras. Não, ele causou e depois saiu correndo em cima da água. Causou não lutar. Fazendo outros dois complementos, né, junto com tudo isso que a gente tá falando, tem outras duas inspirações dos clérigos, mas aí eu não sei em que momento da história do RPG, como o Leonel falou, ou então quais sistemas isso afetou ou não, que mais do que os templários, eu acho que são a ordem dos hospitalários, um clérigo no sentido de ser integrante de uma ordem religiosa, e você tinha ali o tratamento dos doentes, o cuidado aos doentes, aos feridos em batalha e tudo mais. E a outra, e isso também é importante lembrar, é o fato de que uma das posições de maior poder na Idade Média era a posição de você ser um bispo. E isso era praticamente ser um suzerano local, e muitos bispos iam pra porrada, iam pra batalha. E aí tem toda a história de clérigo não poder usar espada, usar uma massa, é porque, teoricamente, né, os bispos ingleses usavam massas, já que eles estariam proibidos de derramar sangue pela lâmina. Isso, né? Então você cortar alguém não tem problema, você esmagar o crânio de alguém com uma massa não tem. Aí tá liberado. Se não sangrasse, eu tinha que bater. Não, mas você não cortou. Você não cortou. É pela lâmina. Ah, é pela lâmina. Tanto que na Inquisição tinha isso, né? De torturar sem cortar pra o cara não sangrar, né? No corte. Usando elmos que incorporavam a mitra e tudo mais. Então também tem essas duas inspirações, além do que a gente já estava comentando antes. Não, eu acho que o principal, realmente, se for pegar assim, dos clérigos, seriam realmente os cavaleiros, não só os templários, você falou dos hospitalários, os teutônicos também, que eu acho que pra mim, eu acho os mais maneiros, a farda deles é irada, toda preta, assim, com uma cruz branca, assim, e maneira, e o lema deles, pra vocês terem uma ideia, dos teutônicos, era ajudar, defender e curar. Quer dizer, exatamente o que seria esperado de um clérigo do RPG, né? Eu lembro que lá na catedral feita de ossos tinha alguns crânios e tal, né, de pessoas que morreram lá, foram tratadas na igreja. Tinham muitos crânios. Não, mas tinha basicamente feita de crânio. Não, mas tinha alguns que estavam num display, entendeu? Sim. Não era na parede, na coluna e tal. E tinha um cara que eles mostravam isso, que o cara tinha tomado uma pancada na cabeça que tinha aberto um buraco no crânio dele, e a prova de que ele foi tratado e ele só morreu semanas depois da porrada é que existia uma calcificação em volta do ferimento, né? Você vê que o osso começou a calcificar e começou a tentar fechar o buraco, e aí eles calculavam que isso foi mais ou menos um período de 2 a 3 semanas. Você imagina, o cara, e aí ele morreu, enfim, o crânio, aí parou de calcificar. Morreu tendo altas alucinações, que é trepanação, que chama. O cara ficou 2, 3 semanas com um buraco no crânio ali na igreja sendo tratado pelos monges, cara, sinistro. Caralho, cara. E a prova disso é o tamanho da calcificação, entendeu? E aí depois, como a calcificação parou, significa que ele morreu, né? Parou de se regenerar, né? Mas sinistro, né? Aposto que ele sofreu abuso dos outros monges. Ah, é só uma feridinha, levanta aí, deixa de ser fresco. Sinistro, cara. Antes de a gente sair dos guerreiros aqui, já que a gente já patinou um pouco aí nos paladinos, quero saber da banca aí, da nossa bancada. Ricardo Coração de Leão. Guerreiro ou paladino? Guerreiro nobre, cara. E com péssimas skills de administração, deixou uma puta dívida pro... O inimigo dele, o Saladino
paladino. Dizem que paladino é paladino. É complicado porque o paladino, o clérigo, enfim, todas as classes de RPG, elas foram criadas como, não lembro agora se foi o Leonel Tucano que falou no início, numa perspectiva europeia, né? Não numa perspectiva árabe-muçulmana, né? Árabe não, até porque o Saladino era curdo. Eu vou no guerreiro pra evitar polêmica. O Saladino também. Tem uma história de que ele era bem indulgente, né, com as outras culturas. É por isso que fala um pouquinho sobre isso. Quando ele entrou em Jerusalém, ele não destruiu a igreja do Santo Sepulcro e tal. Por isso que falam também que ele poderia ser, e era um cara letrado e tudo mais, né? Diferente do Ricardo Coração de Leão, que era um cara mais impulsivo. Por isso que tem essa correspondência aí. Eu queria perguntar dos bárbaros, porque bárbaro a gente tem muito Conan, na cabeça, aquele bárbaro super forte, de tangue de texugo, etc, He-Man, Thunder, o bárbaro, né? Tem sempre essa imagem que a gente tem que vem muito do Conan, vem muito de quadrinhos mesmo, mas num ambiente histórico, o bárbaro é uma coisa muito mais abrangente do que isso, né? O Thunder tem um cortete de texugo, na verdade, né? Exato, exatamente. Com um cinto muito fashion. É que era um texugo mutante, cara, do pós-apocalíptico, tá ligado? Caraca, o cara despelou um texugo inteiro pra vestir, maluco. Que loucura, né, cara? Ah, quem nunca? O Ukla tinha um irmão que virou a roupa do Thunder. Porra, cara, por isso que o Ukla seguia ele, tá ligado? De medo. Por medo. A gente associa muito os bárbaros aos vikings, né? Primeiramente. Eu acho que, inclusive, no RPG, são os vikings, né? O bárbaro é viking. Não necessariamente. Tem geralmente bárbaros do sul, né? Que são mais morenos. Não, tô falando mais no clássico, assim. Mas ele, se pegar em Dragonlance, tem bárbaro que é índio, né? Tipo índio. Dragonlance tem muito. Nativo americano. Mas, em geral, é um viking mesmo, porque, sei lá, as características, assim, são mais parecidas, né? Vem do norte, do frio. Eu acho que a base, né? A base pra fazer. Porque, assim, bárbaro é um termo já da Idade Antiga. Os povos que não eram gregos, né? Não falavam grego, não eram greco-romanos, os germanos, os hunos, visigodos. Mas não é bem isso que retrata no RPG. Eu acho que tem mais a ver no RPG. Eu gosto muito de fazer a comparação de classes em relação ao guerreiro. Enquanto o guerreiro é eu diria assim, um soldado mais disciplinado, né, com mais skills de combate, que aprendeu, de repente, com outro soldado, com um capitão e tal, eu diria que o bárbaro é um guerreiro mais selvagem e mais instintivo. Eu nem colocaria ele assim, menos civilizado, mais civilizado, mas eu acho que essa é uma comparação boa, porque um é um cara disciplinado e o outro é um guerreiro mais instintivo, né, mais selvagem e tal. O que define o bárbaro, em geral, é a fúria, né, que é uma característica que o guerreiro não tem. O guerreiro, ele, em princípio, tem as habilidades dele todas mais ou menos iguais sempre. O bárbaro ativa a fúria. E eu acho que isso seria bem a ver com os berserkers, né? Que são vikings, ou enfim, nórdicos, né? Uma coisa assim. Sim, sim. Ele usa armadura pesada também, tem habilidades de... Ele parece um pouco com o próprio Ranger, né, também, né? Porque tem algumas habilidades... O bárbaro é interessante porque tem umas habilidades do Ranger e algumas até do Ladino, né? De escalar, de sobreviver na floresta, né? Acho é uma classe bem interessante, sim, cara. Mas o Conan sabe escalar. O Arnold Schwarzenegger escala lá no filme com toda a desenvoltura e classe de alguém que nunca tinha feito isso na vida. Não, pelo contrário. Ele morava nas montanhas da Ciméria, né? Então ele escalava direto. Então ele... Sim, o Conan, não, mas o Arnold Schwarzenegger não. Ah, não, o Arnold... Ele morava nas montanhas da Áustria, cara, nos Alpes, tá ligado? O Conan, inclusive, na verdade não é o Conan, eu confundi. Tem um crossover do Conan com o Wolverine. Eu sabia que você ia falar disso. Que escala a montanha onde fica Kron. É isso. A porrada no Kron? Não tinha negócio? Tem uma história em quadrinho que é um crossover do Wolverine com o Conan. O Conan vai pro presente e o Wolverine vai pro passado. No passado lá, o Wolverine conhece a Red Sonja, se adapta lá e uma hora ele resolve subir a montanha de Kron e ele consegue. Foi o primeiro mortal, não é bem mortal, né? Mas o primeiro mortal que subiu a montanha de Kron. Beleza. O Wolverine, aliás, é um bom exemplo de bárbaro também. É verdade. Ele não tem umas habilidades de luta, ele não seria mais assim, sabe, artes marciais, né? Ele é dual class também, né? Seria um pouco mais guerreiro, né? Se bem que o Wolverine tem a fúria dele também, tem a fúria. Ele é bárbaro, ele é bárbaro samurai. É bárbaro, samurai, tem luta, tem um RPG muito bom que chama Tormenta, que tem a classe lutador. Que é o cara que não chega a ser o monge, é o cara que sai na porrada, né? É o Clint Eastwood naquele filme que ele é um lutador de rua, que tem um orangotango. Nossa. Doido para amar, louco para lutar.
Cara, que memória, como pode? Interessante que o Fighter, né, que em inglês é lutador, assim, já é canônico no Brasil que a classe Fighter é guerreiro, que seria Warrior, né? Então, só pra colocar, interessante isso aí. O Leonel, que é tradutor aí. Isso aí, de novo, né, aquelas coisas que não fazem sentido hoje em dia e tu tem que ir vendo como é que se desenvolveu, né? Porque no início era Fighting Man, né? Os classes eram Fighting Man, Magic User, Thief, né, ladrão, e eu acho que clérigo era clérigo mesmo. Então, em vez de ficar Warrior, que é uma coisa que faria muito mais sentido pro contexto medieval, eles já Fighting Man virou Fighter, que tipo, parece mais tipo um lutador de boxe, tá ligado? Do que um guerreiro mesmo. Tucano, tu que é um cara bom aí nos mongóis, Gengis Khan, guerreiro ou bárbaro? Porque, olha só, boa pergunta. Colocando os nossos preconceitos aí de lado... Eu acho que ele é bárbaro, porque, digamos que o mainstream da Ásia ali era o chinês, e eles eram tribos bárbaras. E habilidades selvagens também, né? Habilidades de se virar A autodeclaração do Gengis Khan era guerreiro, mas pros europeus ele era bárbaro. E pro chinês? Pro chinês ele era bárbaro também. Né? Acho que pro chinês, todo mundo é bárbaro que não seja chinês, né, cara? A Marvel vai censurar o seu comentário porque eles precisam da audiência lá. Não, mas o Gengis Khan, ele também tinha essa coisa de... Claro, se bem que todo exército inimigo faz isso, né? Pelo menos os chineses realmente consideravam eles furiosos, tal. Tudo bem que eram inimigos, né? E é cavaleiro também, né? E é horseman também, né? Porque... É horseman. Pois é, o que eu ia falar. Eles deviam ser horseman, né? Porque a gente concluiu aqui que horseman é qualquer um que suba num cavalo. Não precisa nem saber montar. Mas não tem classe horseman, né? Mas eles são a habilidade, o diferencial dos guerreiros mongóis, era isso. Não, mas o fato deles viverem num mundo mais natural, fora dos centros urbanos, talvez os classificasse mais como bárbaros. Não aquela carga negativa. Multiclass. O fato deles serem nômades faz deles bárbaros de RPG. Não bárbaros no adjetivo, mas bárbaros de RPG. Mas o Ranger não encaixa, não? Porque, olha só, eles conseguiam viver, basicamente, assim, se eles não achassem comida, não tivesse água, eles conseguiam sobreviver, subsistir por um tempo só com as montarias. Eles bebiam leite das éguas misturado com um pouco de sangue. Pode crer, tem o Animal Companion, né, que é uma coisa mas espera lá, mas é que o Ranger, né? Virou druida agora. Não, mas olha só. eu mesmo que falei Ranger, mas me corrigindo aqui, porque o Ranger, ele não tem essa vontade de conquistar território, de se expandir, muito pelo contrário, o Ranger é quase como se fosse um guarda florestal. Ele geralmente fica guardando a sua floresta, a sua área. Eu acho que os bárbaros, os guerreiros, é que conceitualmente teria mais a ver, né, por causa disso. O Ranger geralmente em geral, um cara mais zen. O Ranger mesmo não existe. Não, cara, mas tô falando o conceito da classe. Não, mas assim, em termos de trazer historicamente, não tem nenhuma figura que seja um Ranger. Ah, Robin Hood, pô. Não é. Ele tava escondido, ele não tava defendendo floresta nenhuma, ele tava fugido. Não, floresta de Sherwood, floresta dele, pô. Dava sim. Mas ele tava fugido, ele era um foragido. Ele tava na floresta, não é pra proteger a floresta, nem salvar a floresta. Mas ele aprendeu a viver na floresta. Porque ele não podia ir pra cidade, amigo. Ele não podia ir no supermercado. Ele é o exemplo que o livro dá de Ranger. O Ranger é ladrão agora, que rouba do rico pra dar pro pobre. Multiclass. Acho que vai ser o nome desse... Já é, né? Pode ser um Ranger chaotic good. Mas o exemplo, tanto de Ranger quanto de chaotic good, é, em geral, Robin Hood. Então, exatamente. Ele pode roubar. Roubar todo mundo pode. O Fighter pode roubar. O ladino, o ladrão, ele tem a habilidade de... bater carteira. É diferente. Não é o caso do Robin Hood, entendeu? Então acho que, enfim, fico aí. Tô decepcionado aqui com o senhor Eduardo Spor, justificando a corrupção, dizendo que todo mundo pode roubar. Não, longe de mim, pelo contrário. Mas qual é o companion do Robin Hood? Freytuck. Tem o João Pequeno, né? Não é isso também? Little John. Tem o Scarlet, tem uma galera lá em Sherwood. A gente fez o Scarlet que é bardo. É bardo, isso aí, é isso aí. E o bardo? O bardo. O bardo é baseado em muitos trovadores medievais também, né? Historicamente, a gente pode dizer que o Juca Chaves... Sim, lógico que é. Bardo Gnomos, Juca Chaves. Pode crer. O cara é só nariz e pé descalço. Porra. Então Hobbit. Então é Hobbit. Hobbit. Qual o nome daquele instrumento que é o instrumento do menestrel, do bardo, que o Juca Chaves, por incrível que pareça... Alaúde? Alaúde? É alaúde que chama? Aquele violão... Parece uma igreja. Violão Nespresso. O bardo é realmente baseado, como tudo que a gente tá falando, né? A maioria na Idade Média e tal, mas é interessante que não existe registro de nenhuma civilização que não tenha manifestação musical, tá ligado? Então, existe bardos em todas as civilizações desde que o homem é homem, né? Desde que o mundo é mundo. Concordo, mas o bardo é mais do que isso. Ele não é só um músico. Ele é um itinerante também, né? Ele vai levando de cidade em cidade
personalidade, as histórias, as suas músicas, e é um explorador também. Então até que ele tem lá a habilidade de conhecer, eu não sei, enfim, cada edição tem uma coisa diferente, tá? Cada RPG tem coisas diferentes, mas conhecer histórias, lendas, coisas do tipo, né? E de, enfim, habilidade de convencimento, e conhece um pouco de magia, significando que ele é um faz-tudo também, né? É um cara que eu acho que poderia ser um bardo, é o Marco Polo. O que vocês acham aí? Bom bardo, cara. Só que em vez de o negócio dele ser... É conversa, é na diplomacia. Eu deixaria como... Mas não perde a principal característica do bardo, que é a música? Mas não é, cara. É aí que tá o negócio. Não precisa ser necessariamente. Eu vou falar uma parada. Se eu sou um nobre e eu contrato o bardo e o cara fala assim, então, mas eu sou mais da conversa, eu não canto. Aí, é que é um bardo, é tipo bardo youtuber, tá ligado? Eu não contrato, ele só fica falando. Peraí, se você tá me dizendo, o bardo é um cara que gosta de viajar, é bom de contar história, o Tucano é um bardo. Pode ser. Não, calma. Eu canto. Então, mas essa não é a sua maior característica. Quem foi que cantou a música do Ozob? Pode crer. Não é? É verdade. Eu sou cantor ainda. Eu sou bardo. Porra, o próximo personagem que eu for fazer vai ser bardo. Bêbado. Bravo bêbado. Olha só, o Marco Polo, ele foi até a China, ele sobreviveu de não ser morto lá, então assim, pela conversa, quer dizer, ele era um cara de carisma alto, viajou por vários lugares, e quando ele voltou, ele escreveu um livro contando suas histórias. Tucano também. É o que eu tô falando, então. Pode ser encaixar com o bardo, né, Leonel? Tu que é o mestre da parada aí. Não, pode, claro que pode, cara. Na real, o bardo tem uma coisa que eu acho muito legal e que muitas vezes a gente esquece, que é aquela coisa de ele acumular conhecimento, né? Em geral, seja qual for o jogo, que nem tu falou, né? De levar as histórias, mas ele tem alguma habilidade de que ele simplesmente sabe das coisas, ele tem conhecimento histórico, ele tem conhecimento do mundo. E eu acho que isso é uma das poucas coisas que tu pode ver que tem uma raiz histórica forte, né? Porque o cara que decora sagas e toca música e declama poesia como uma figura quase sagrada, que é o detetor do conhecimento, que passa a cultura adiante, é um negócio que existe em muitos povos, né? Existe os Scald, né? Dos nórdicos, existe nos celtas, né? É uma das coisas que eu acho mais interessante nos bardos, cara. Eu não tenho muito saco pra aquela coisa, sabe, o bardo que... A única coisa que o bardo faz é chegar na taverna e tentar transar com todo mundo. Cara, eu acho um saco isso, velho. Já passou esse tempo, né? Vamos lá. Todo mundo tá velho já, né? Ninguém consegue mais fazer isso. Eu me lembrei aqui que quando eu abri uma empresa, a profissão que eu escolhi, aquela na MEI, microempresa individual, foi contador de história. Então eu tô mudando até o meu nick aqui no Twitter pra bardo, tá, gente? O druida tem origem celta, né? Sim. Tipicamente a gente viu que guerreiros e tal, ele tem pelo mundo todo e tal, mas o druida ele é bem específico, né? De uma cultura. Eu até acho que o druida nem deveria existir no RPG, porque eu acho que ele é um personagem, tudo bem, todos têm raiz histórica, mas o druida ele tá muito apegado mesmo a um cenário celta, né? Gaulês ali, né? Daquela região ali, bretão e tal. Eu chamaria, né, de feiticeiro. Eu acho que seria uma coisa mais genérica. Mas considerando aqui que temos o druida, ele realmente... Eu já ia me manifestar aqui, maluco. Não. Cancelado. Druida bêbado, Feldon? É? Não, mas não tô falando disso. Tô dizendo assim, porque ele realmente é muito colado ali com essa cultura celta, né? E geralmente nos mundos de fantasia, sei lá, é mais genérico um pouquinho, né? Mas ele tem essa coisa de virar bicho também, né? De ser um sacerdote mais da floresta, né? Uma criatura, um personagem mais assim, de uma cultura mais florestal, mais selvagem e tal. É bem interessante isso no próprio RPG, como é que isso se desenvolveu também. Mas, ô Dudu, vou te perguntar uma coisa. Tu não acha que o druida, ele mira no celta e acaba indo pra uma coisa mais xamã, assim? Isso. O pessoal não leva muito, em geral, o druida como essa coisa, tipo, juiz, né? Um mediador. Leva como, tipo, o xamã mesmo, de um povo que é o, tipo, o selvagem nobre, né, cara? Aquele estereótipo, assim. O xamã tem essa diferença em relação aos sacerdotes, né? Que ele é um indivíduo que... Ele é até um conselheiro de uma cultura tal, só que ele tem uma experiência mais mística do que funcional, né? De fazer a sociedade funcionar. Então, geralmente ele fica escondido numa caverna, coisa do tipo e tal. Eu acho que é muito bem o caso do druida mesmo, tem toda a razão, concordo plenamente. E aí ele mistura essa coisa do clérigo com a coisa do mago. O próprio Merlin, né? Isso, é. Ele é chamado em alguns contos como o Mago Merlin, mas ele, na verdade, é mais pra um druida, né? Se tivesse
existido, certamente seria um druida, né? Não tem Como assim? Não existiu? Merlin? Começou. Há controvérsia. Daqui a pouco tu vai me falar que Panoramix também não existiu. Esse existiu. Esse existe até hoje. Panoramix. Bem lembrado, bem lembrado. Mas a classe do mago, Wizard, ela também não tem uma inspiração no próprio Merlin? Ele não inspira as duas? Eu acho que depende de quem escreve a história. Tem um pouco de mago em algumas versões e um pouco mais de druida em outras. É que talvez druida fizesse mais sentido no contexto histórico, não sei. Com certeza. E geográfico, né? E da região. Os magos históricos não tem nada a ver com os bretões. Os magos históricos são, na verdade, os sacerdotes persas, né? Do zoroastrismo. Né? Que era uma religião que existia na Pérsia antes do islamismo, e daí que vêm os magos. Eram chamados de mages, né? Ah, olha aí. Eles eram muito hábeis na astrologia da época. Por isso que a gente tem aquela imagem do mago, aquele chapéu e aquela túnica com imagens de planetas, de estrelas, coisas assim, porque vem de lá. E os reis magos também vêm daí, né? Que são os magos que vieram, né, da Pérsia lá levar os presentes, menino Jesus e tal. Então, o mago, na verdade, é uma coisa que a gente pensa muito na Europa, mas o mago verdadeiro, mas original. Histórico, seria um sacerdote persa, né, do Oriente. Não, mas agora, é mage, wizard ou sorcerer? São coisas diferentes, não? Em regra são coisas diferentes, linguisticamente, meio que uma bagunça, né, cara? Totalmente. Bom, o wizard nem existe mais, né? Acho que agora é mage, né? É isso? Não, é wizard, sorcerer. Wizard que a gente chama mago, no caso, né? Sim, E se convencionou que mago é uma coisa mais científica e feiticeiro é uma coisa mais intuitiva. Mas podia ser o contrário, cara, sabe? Até onde eu sei, não tem essa diferença estanque, assim. É porque o mago, ele é quase um alquimista, né? Ele vai usar componentes e misturar e estudar os livros de magia e tal. É, o Paulo Coelho. E o Sorcerer, né? Ele vai trazer a magia da natureza, né? As forças místicas, né? Do mundo e etc, né? Já não é uma coisa estudada como o Wizard. Por isso que eu acho que a Morgana é uma feiticeira, não é uma maga, né? Não é uma Wizard, né? Porque, levando em conta a lenda aí, e o nosso querido filme aí, o Alexandre, que tu viu milhares de vezes como eu vi. Excalibur? Isso. Lembra que quando Uther, né, entra lá no quarto da Igraine, ele tá sob um feitiço de ilusão, né? E ela é criança. E ela não aprendeu nada de magia. Ah, e ela vê a forma verdadeira dele, é verdade, né? Isso, porque ela é uma feiticeira. É, ela sabe que ele tava sob uma magia, é verdade, pode crer. Tá no sangue. E depois ela até tenta aprender as magias do Merlin, né? O feiticeiro, ele consegue aprender magias também, mas o Merlin nessa versão é um mago clássico mesmo, na versão do filme, na versão da lenda e tal, e ela não consegue, ela aprende as magias assim meio truncada, porque ela realmente tem mais as habilidades naturais dela, do sangue, né? No Brumas de Avalon, ela tem um pouco de druida ou de alguma coisa assim mais da natureza, porque tem uma cerimônia que eles fazem, ele tá, acho que cabeça de cavalo ou de gamo. É gamo, né? Gamo rei, né? Gamo rei, né? E aí eles transam, tal, não sei o quê. É umas paradas mais, sei lá, sagrada, né? É que depende de qual obra que você analisa, né, o personagem. Lógico, não, sim. Aproveitando, eu faço uma pergunta para vocês que conhecem muito mais do universo de RPG. Voltando nesse lance de ser uma linha muito tênue entre druida, mago, feiticeiro e tal. O druida, talvez ele não tenha sido criado especificamente por conta do lance do controle de animais, controle da natureza, e aí evitar que uma única classe tivesse muitos poderes diferentes, ficasse muito forte? Acho que com certeza. Eu acho ou com certeza? Não, eu acho que com certeza. Então, cara, na época que introduziram o druida, tinha umas maluquices, assim. O jeito como eles faziam equilíbrio, às vezes, entre as classes, não dizia respeito ao momento que tu tava jogando, mas era pra tu obter um equilíbrio ao longo do jogo. Então é a mesma coisa que, por exemplo, o Fighter, que era muito forte no primeiro nível e muito fraco no nível alto. O druida, ele era um personagem absurdamente poderoso. Poucas classes tinham habilidade, o que a gente chama de habilidade de classe, que era tipo esses poderizinhos, assim. O druida era
uma delas. Só que tu tinha que ter uns atributos altos pra jogar de druida, tu podia ser de poucas raças, e pra tu evoluir até, depois de um certo nível, tu tinha que, é uma coisa super maluca, não sei se eles tiraram isso de algum lugar, tu tinha que duelar até a morte com outro druida, porque druida hierofante, né? Pra você se tornar um hierofante, né? Digamos que fosse, a partir do 12º nível, só tinha um druida no mundo de cada um daqueles níveis, tu tinha que lutar até a morte com outro druida. Então era assim que eles faziam o equilíbrio. Muitas vezes, eles introduziam classes sem saber o que já tinha sido introduzido e eles colocavam como material adicional. E pra atrair os jogadores, eles às vezes tinham a tendência de fazer as coisas novas mais fortes. Então, por exemplo, eles botavam na Dragon Magazine um artigo. E daí na próxima edição do livro oficial, esse artigo era incorporado nas regras básicas. E daí as coisas não se falavam direito, assim, realmente ficava esse desequilíbrio, né? Quando, por exemplo, tu tinha um clérigo ou um druida. O druida tinha quase tudo que o clérigo tinha e ainda podia virar animal. Mas tem uma coisa também que existia da segunda edição pra trás, é que existem algumas limitações até de representação de personagem que a gente meio que não usa tanto. O druida, antigamente, como você falou, ele só podia ser humano e semi-elfo, ele precisava ser neutro, true neutro, porque ele era representar a força da natureza. Então essas coisas também limitavam o personagem. Ele não podia ser um personagem caótico, por exemplo, fazer o que ele quer. Ele tinha que seguir sempre a neutralidade, balanço. Mas tudo bem. E tinha essa coisa mesmo, de cada classe e tentar, e ficava uma coisa muito doida. Uma classe que aconteceu isso, num livro chamado D&D Holy Cyclopedia, que apareceu nesse livro, foi a classe do monge, que era o Fighter Monk. Era uma classe que o pessoal assim, até me passava direto, porque era foto assim de uma gueixa e tal, e pô, o que essa gueixa tá fazendo aqui e tal? E aí quando você ia ver, a classe era espetacular, né? Ela dava porrada sem arma, ela tinha artes marciais, era muito rápida, tinha como se defender sem usar armadura, e mais pra frente virou classe oficial aí dos RPGs, né? Engraçado, eu sempre achei o monge, eu nunca consegui encaixar ele no contexto dessa Europa medieval que tinha na minha cabeça dos RPGs medievais, né? Porque era uma coisa de outro universo quase, entendeu? E... Não é monge trapista, né, por exemplo. Essa foi a dificuldade do Jovem Nerd. Mais próximo disso, não da Europa, mas assim, tem aquela personagem da Grace Jones, né? No segundo Conan, que é uma monge, né? Lembra que ela tinha um cajado? Ela era uma monge? Totalmente. Era exatamente pra ser uma bárbara? Pois é, eu sempre achei que era bárbara. Ela tem rabo de raposa. E ela dava cabeçada. É o que o monge faz. Artes marciais, é o que o monge faz, isso mesmo. O bárbaro, por exemplo, pode usar uma arma de corte, pode usar uma espada. Ela usava um cajado. O nome dela no filme era Zula, e na Seven Kings tem um milkshake chamado Zula. Olha aí, que maneiro. Maneiro. Mas é isso aí, eu concordo contigo. É uma coisa que fica deslocada num cenário europeu medieval, né? Tem gente, inclusive, que odeia, que acha que a pior classe que já inventaram pra D&D e pra RPG é o monge. É mamata, né? Que é mamata, exatamente. Ainda nessa lebre aí que o Felipe levantou, não é classe, mas uma raça que teve que ter alteração pra equilibrar foi elfo, né? Tanto em Senhor dos Anéis como na mitologia nórdica, eles são os mais poderosos e tal. E aí, inclusive mais altos. E o elfo de Dungeons and Dragons é baixinho, não tem tantos poderes e tudo mais. Inclusive tem uma tendência que hoje em dia já é super clichê, que é tu fazer os elfos sempre se fudendo, né? Não tem, né? Tem mesmo. Mas assim, o que eu vou te dizer? Eu não sou um grande defensor dos elfos, assim, né? As pessoas talvez saibam. Mas a questão é, tinha uma época, sei lá, 20, 15 anos atrás, que isso era mais inovador. Hoje em dia, cara, todo o cenário, Dragon Age já fez isso, o próprio Tormenta tem isso, então fica uma coisa assim, que o clichê foi pro outro lado, né? Que os elfos sempre são o povo na bosta agora, então seria mais inovador quase fazer o elfo mais próximo do original, né? Que é aqueles seres místicos, super poderosos e tal. Eu só gosto de jogar com humano, sabia? E também, hein? Olha só, que preconceito. Quando o jogo é fantasia, eu nunca jogo com humano. Nunca. Tirando o Rupert, que era caçador de bruxas, depois eu joguei já com Minotauro, com gigante, meio gigante, né, no caso, né? Anão, né? Anão. Uma vez você jogou comigo por 3 horas na tua casa, lembra isso? Foi... Gente, você tem 20 anos, tá de sacanagem. Tu fez o anão boa praça, lembra?
Lembra? O Anão Boa Praça? Lembro. Um anão boa praça. Já joguei com o Rashmalin. Mas ali nem tinha como ser, né? Só podia ser anjo, né? Já joguei com o Draconiano. Porra, pode crer. Draconiano era foda. E nem tinha a raça... Você não podia escolher em Dragonlance a raça draconiana. Mas tu encheu o saco do Momus e ele deixou. Cara, eu não conseguia com essas raças de cara de lagarto. Nossa, tipo, absolutamente nenhuma conexão emocional. Sabe, é muito... Eu já joguei com Sátiro, né? Com Fauno, recentemente. É, mas daí é já mais humano, então... Não. Aquele Sátiro não era humano, cara. Queria jogar com Centauro. Nossa. Porra, cara, era a raça básica de Tormenta até pouco tempo atrás. É mesmo? Olha aí. Só que caiu nas votações quando a gente fez a edição nova. A gente abriu pra votação quais seriam as raças. Daí Centauro não entrou. Pô, galera. Brasileiro não sabe votar. Centauro eu acho meio... Porra, você já ganha um cavalo de graça, pô, é foda. Pô, eu queria jogar o Centauro e ele ia usar só uma toalha no pescoço. Que ridículo, cara. Essa piada é pra muito pouco, né? É, pra pouco, né? O Centauro é derrotado por alguém com um saquinho de bolinha de gude. Ou uma escada, né? Quando eu jogar com o Centauro, ele vai chamar Cavalomem de Toalha. Vai todo mundo dormir na estalagem e você vai pro estábulo, né? Cara, eu jogo muito de humano também, em geral paladino, mas eu não sei, depois de velho eu tô me abrindo mais pra novas possibilidades. Tipo, jogar de morto-vivo, cara. Caraca, jogar de morto-vivo aí é hardcore. Não, cara, é legal porque eu joguei com morto-vivo meio travadinho, meio, sabe, morto-vivo meio almofadinha, cara. Era muito legal. Penadinho da Turma da Mônica. Isso, pode crer, cara. Vocês já viram falar de um jogo chamado Vampire, que se joga com morto-vivo. Ah, pode crer também. Pode crer. O Dudu era o cara do Vampire. Eu? Você, eu sei. Eu conheço seu passado. Por quê? Fala aí. Tu adorava Vampire. Você já contou aqui a história de live action de Vampire? Gostava mesmo. Joguei bastante, achei uma maneiro mesmo. Eu joguei pouco. Era Eu joguei legal. muito Vampire, adorava, cara, adorava. Caraca, eu não vejo nenhum. O Leonel, ele tem cara de quem gostava de Vampire. Aquela fotinha dele que ele usa nos livros com jaqueta de couro é muito Vampire. Jogador de Vampire. Aquilo é foto de jogador de Vampire. Gangrel? É um gangrel? Não, cara, eu só jogava de Malkaviano, cara. Só jogava de Malkaviano. Eu gostava de Bruhá. Eu também. Bruhá, pode crer. Eu também jogava de Bruhá. É motoqueiro porra, né? É, isso aí, é. Pode crer. O Alexandre não gostava de Vampire. Mas, fica todo mundo conversando. Oi, tudo bem? Quantos anos você tá aqui nessa terra? Acho que 500 anos. Cara que não é possível. Você leu ou ouviu? Ouviu não, ou assistiu, porque você não parece que escutou, entrevista com o vampiro? Eu vi o filme e li o livro. E você não consegue achar maneiro? Eu acho maneiro. Só esse livro. O resto eu acho qualquer coisa. Não, Vampiro Lestat é foda o livro. Não, eu sei, mas tipo assim, só Anne Rice, sabe? O resto não consigo. Não, Drácula, Dança dos tu não Vampiros, curte, não? que isso? É Não incrível, Dança dos consigo. Vampiros. Pediu uma Então, sopinha de mas aí cebola, sopa de cebola. É que vocês têm que... Esse filme é muito bom, mas eu fiquei transtornado porque eu achava que, de algum jeito, quem tinha sido mordido pelos vampiros iam conseguir voltar a ser pessoas normais. Mas não, tinha quem mandar estaca. Eu não sei, vampiro pra mim é tudo igual e a Anne Rice conseguiu fazer uma parada diferente e é isso. É bem, não é tudo igual. A gente viu aí, né, Crepúsculo, que tem vampiro diferente. Não, eu tô... Gente, é falta de conhecimento minha. Se um dia a gente fizer um Nerdcast de RPG de vampiro, com certeza não vai ser igual a nada jamais feito. Isso é verdade. E eu acho que depois que a gente fizer, ninguém vai jogar com vampiro, nem vai ter filme de vampiro por uma década. Falando em Nerdcast de RPG, eu vou cometer uma pequena indiscrição aqui. Não vou falar tema nenhum nem nada, mas o Azaghal, ele me pediu algumas dicas É verdade. de periodização pro Nerdcast de RPG. Eu respondi pra ele com uns áudios no Telegram que deve ter somado, acho que 40 minutos. Ele nunca mais falou nada. Não, mas Se eu arrependeu vi... amargamente de receber 40 minutos de áudio. Não. Eu ouvi os áudios e encaminhei tudo pro Leonel, inclusive. Ai, Leonel. Encaminhou, está sendo tudo assistido, quer dizer, tudo não, porque é impossível, nenhuma pessoa normal conseguiria absorver todo esse nível de conhecimento, mas está sendo assistido na medida que eu consigo e lido também. Olha aí. Muito obrigado. Por isso que eu falei que eu preciso de tempo pra esse negócio, cara, não dá pra ser, tipo, de uma hora pra outra, tá ligado?
Ladinos. O que temos aí dos ladinos que são... Aliás, eu achei um bom nome, né? Pra traduzir rogue. O que você achou, Leonel? Tu que é tradutor aí de mão cheia. Obrigado. Eu achei um bom nome, cara. Eu vou te dizer que eu, sendo velho, eu sinto falta de ladrão, sabe? Do nome mais ruim. Ladrão acaba sendo uma especialidade, né? Ladrão, assim, x-pirito? Ladrão? Ladrãozinho? Assim? É porque o ladrão é o thief, né? É diferente de rogue. Sim, o ladrão thief é o Matthew Broderick. Certo? Totalmente. O rato. No Feitiço de Áquila. O ladrão Rogue é o Pierce Brosnan, é o Hamilton Steele. O maior Rogue da história do cinema se chama Han Solo. Ah, é verdade. Olha aí. É Fighter também. Não é, tá bom. Não é. O Han Solo, pra mim, ele seria muito uma classe que existe, sei lá, de alguns anos pra cá, que é o swashbuckler, pode ser bucaneiro, pirata, que é bem isso. É aquele cara que tá entre o guerreiro e o ladrão, tem alguma coisa de ranger, porque sabe se virar sozinho, coisa e tal. Eu acho que é daquelas classes que surge justamente por necessidade, né? Pra preencher um nicho. Pensar, como é que eu vou fazer o Han Solo? Pô, o Han Solo tem que dar porrada. Mas ele tem que ser esperto, e tu fica naquela zona intermediária, né? Quando o Han Solo não dá porrada, eu não consigo enxergar o Han Solo, esse Han Solo que vocês estão falando, não. Claro que o cara dá porrada? Darth Vader, não. Então, dar tiro não é dar porrada. Mas é... É que porrada em Star Wars é tiro, né? Não é. Porrada de Star Wars é espada, cacete, é Uki. É traitor, pegar aquele negócio, aquela matraca lá, ó, traitor, sabe? Isso é porrada. O plano dele era sair correndo, inclusive. Eu não vejo esse Han Solo que vocês estão enxergando de fighter, não. Não, ele é rogue. Eu tô com a legal. O Han Solo é rogue e quem discorda é fascista. Mas qual é o contexto histórico do Rogue, do Thief, esses personagens? Fome ou ganância? Não, eu acho que tem a ver com um personagem que é um personagem da cidade. Porque ele tem aquele canto dos ladrões, né? Que é como se fosse as gírias da cidade, sabe? Se virar ali, pode ser um comerciante. Não, mas a gente tá falando de personagem que é stealth, que abre portas e desarma armadilhas, essas coisas. Isso, é que eu vou chegar. Temos também os assassinos. É verdade. Que são personagens históricos. A primeira organização de assassinos na antiguidade foi a organização dos sicários. Depois tem os assassinos famosos, como é que é o nome mesmo em árabe? Hashim, né? Hashashins, isso, que também eram famosos e tal. E tem os ninjas também, né? Os ninjas são assassinos. Que gostavam do ninjas seriam mais monks. Porque é arte marcial. Não. Claro que é. É sim. Lógico que não. O ninja é assassino, ele tá ali pra matar. O ninja, ele vai no armarinho, compra pé de linha, e aí ele sobe no telhado, bota um barbante até a boca da pessoa dormindo e joga o veneno pela gotinha, assim. Maluco, é isso. Essa cena, inclusive, é maneiríssima. O monge não pode nem usar arma. Pode usar as armas do monge, que também... É o que é? Ele pode usar o cajado. Não, pode usar arma curta, tipo espada curta. Não, gente, ninja é assassino, gente. Não é monge, não é? Tá louco. Que isso. Eu tô com essa gal nessa. Se a gente aceitar, combinar, eu acho que todo mundo combina nessa aí. Monge Shaolin é o monge básico, não é? Sim. Mas o monge Shaolin, ele tem o componente do zen budismo, de ter todas as obrigações dele, que são diferentes do ninja. O ninja é um contratado, é um agente secreto, um assassino. Mas o ninja... Diferente, ele é contratado, né? O ninja é um cara do mal, só que ele também tem a disciplina dele. Ele também medita. Mas e se for um ninja branco, né? Um cara do bem. Eu vi isso nos anos 80, eu vi vários filmes. Depende. E o Snake Eyes não era ninja branco e era do bem. Que negócio é esse? E o Storm Shadow era ninja negro e era... O ninja ele não é nem do bem nem do mal, ele é um caótico neutro, ele é de quem paga mais. Exato, é isso. Não pode ser monge um cara desse. Dependendo de quem ele tá matando, ele tá fazendo um bem. Muito pelo contrário, é Laofuível, não é caótico neutro, é Laofuível. Ele cumpre a missão, né, que ele foi contratado pra fazer, mas é um cara mau. Não, pera, rapidão, mas Laofu não tem a ver também com seguir as regras? As regras do que foi contratado pra fazer, sim. Não, tem as regras da sociedade também. Não, mas não é assim não, Não, esse programa não é pra isso, sério, que aí fudeu. Se a gente for discutir alinhamento, a gente tá fudido. Se o Tucano me contratar pra matar alguém,
e eu fizer isso, eu vou dizer que eu sou Laufo porque foi o que a gente combinou. O contrato entre as partes. Estabelece que eu posso matar alguém, então dane-se a Constituição. Não pode. Vocês acham que isso aqui é o quê? O STF? Não pode ser isso. De acordo com o RPG, porque inclusive tem lá um tipo de monge que é exatamente igual ao ninja, o monge das sombras. Eu acho que ninja é ninja, monge é monge. Não, cara, eu discordo totalmente do RPG. Mas estamos falando de classe de RPG, não estamos? E não existe razão, existem vários RPGs. No Tormenta, por exemplo. Tormenta tem a classe ninja, cara. Tormenta resolve tudo, tô falando. Olha aí. Queria abrir uma janela pra falar só sobre o Feitiço de Áquila, que tem o Tiff, perfeito. O Feitiço é um filme perfeito. Azaghal falou, olha só, tem o Tiff, ele é o Tiff que tem todas as habilidades de Tiff, abre porta, ele escala. Se esgueira pelos buracos. Se esgueira pelo esgoto. Muito maneiro. Bate carteiro, né, pega de uma mão leve e tal. Tem o Etienne Navarre, que é um fighter clássico, né, aquele fighter é o puta que pariu, né. Você tem que respeitar o Eduardo Spohr, sério, brincadeira não. O cara sabe o nome do Hugh de Gerhauer no Feitiço de Áquila. É um negócio que você tem que respeitar demais. Eu sei as falas de cor, inclusive. E tem o clérigo, que é o personagem do monge lá, né. Tem dois clérigos, né, porque tem o sacerdote lá, o que fez a magia lá, o feitiço. O que amaldiçoou o casal também. Não, esse é bruxo. É bruxa. Então ele avoa. O bruxo no RPG é um conjurador de magia que fez um pacto com uma entidade, né? Pode ser uma entidade diabólica, pode ser, enfim, uma entidade tipo Cthulhu, uma parada assim. Tem bruxo bom? Cara, em tese não deveria ter, mas não pode ter. Mas pode ter. Mas é aquele negócio, cara. RPG, a coisa mais básica é, o livro tá escrito, não existe, sei lá, draw bom. E daí os 5 jogadores, posso ser um draw bom? E o mestre vai dizer que pode, tá ligado? Porque senão o pessoal vai reclamar. Depende do mestre. Tem os puristas. O bispo de Áquila, ele era pra ser um clérigo. Só que ele fez um pacto em sua ânsia de capturar os amantes. Ele fez um pavoroso pacto. Aí ele joga a parada no fogo, lembra? Com o diabo. Aí dá aquelas faíscas. Não lembra dessa cena do filme? Lembro. Aí ele vira um bruxo, né? Porque ele faz um pacto com o diabo. Olha aí. Aí lança o feitiço nos amantes lá. E a Michelle Pfeiffer seria nobre, né? É uma classe que quase não tem, mas que deveria existir. Acho uma classe maneira. Dudu vai me amaldiçoar agora, talvez até jogue a Batalha do Apocalipse no forno e vire bruxo. Eu acho, apesar de eu considerar o Feitiço de Áquila um filme foda, né, na minha memória, eu acho que esse filme merecia um bom remake. Sim, já falamos. Eu acho isso. A gente já falou sobre isso. Porque ele é muito datado no sintetizador. Exato. A música, a gente já falou sobre isso, né? Não é só a música, é todo o look and feel do filme é muito datado. É o ponto fraco desse filme. A história é ótima, os atores são bons, mas essa parte é de figurino e tal. Mas é isso, gente. Velho se repete. Tá perdoado aí. Obrigado. Mas, voltando aos ladinos, tem um ladino que eu quase nunca vejo as pessoas falarem, não sei o que vocês vão achar disso, mas pra mim, perfeito ladino é Sancho Panza. Sancho Panza? Olha aí. Porque ele não é o arquétipo, obviamente, do cara furtivo, ágil, mas ele é o esperto. Uma das coisas do ladino é que ele é o contraponto, né? Até em termos de narrativa. Ele é o contraponto a esses personagens grandiosos, né? Tipo paladino, clérigo, guerreiro. E tem o ladino que é o que seguinte, enquanto vocês ficam aí, sabe, fazendo pose, discursando, eu vou fazer o que é preciso fazer. E esse arquétipo do realista é muito o Sancho Panza, né, cara? E toda essa coisa do picaresco tem muito do ladino, né? O cara que leva na conversa, que simplesmente consegue enxergar a realidade, né? Enxergar com pragmatismo e fazer o que os outros não conseguem fazer. Não, ladino é sinônimo de ladino, sinônimo é esperto, astuto, né? Sim. Então, nesse lance aí, você tem razão. Assim como o Loki, por exemplo, poderia ser um ladino, né? Se total, né? Deus Loki, né? Agora, histórico mesmo não tem nenhum, né? Porque se ele era um bom ladino, ninguém sabia quem ele era. Se ele é um mau ladino, mataram ele. Tá então, na forca, exato. Então acho que... O Aramis, dos Três Mosqueteiros, também é um ladino. O Aramis? Não, ele é... É o Cavalier, falamos no começo. Não, pode ser multiclass. O Portos é o tanque. Portos é Barbarian ou é Fighter? É tanque, aí é coisa de pro player. Mas tanque não é classe,
classe. Tanque é uma característica de classes. Né? Mas eu acho que eles não deixaram o Barbarian entrar em Paris naquela época. É verdade, faz sentido. Se a gente fosse pegar o personagem do Azaghal em Holy Master, o Witch Hunter, o Caçador de Bruxas, como um personagem histórico, ele seria realmente um filho da puta inquisidor, né? Sim, mas não era. Não, porque no RPG os bruxos existem de verdade, né? É, exato, são bruxos mesmo, né? O meu personagem, eu lembro que esse personagem, eu baseei muito naquele filme Witch Hunter. Tinha um filme, era o Warlock o nome daquele filme? Tipo assim, Warlock, a maldição, um negócio assim, né? Eu sei qual é que você tá falando. É um cara lourinho, de rabo de cavalo. Eu acho que era isso, o Warlock, a maldição. Esse filme era muito maneiro. É que, na verdade, ele caçava um demônio, um bruxo, alguma coisa assim. Tinha umas paradas nesse filme que eram muito legais, cara. Ele tinha achado as pegadas do bruxo, vamos dizer assim, que tava perseguindo. E aí, ele pegou um martelo e um prego e deu uma pregada na pegada no chão. E isso afetou o bruxo, sabe? Tinha umas paradas muito legais nesse filme. E aí, quando ele tava jogando, eu baseava nesse filme. Eu lembro que eles estavam no avião, o cara tava indo pra algum lugar, viajando lá com a mocinha e tal. Acho que eles tinham viajado no tempo, o bruxo e o Warlock. É isso aí. E aí ele tava no avião, e aí a moça do lado dele pediu um café, e aí veio aquele shot de leitinho, sabe? Aí ela abriu o leite pra botar no café, e o leite tava coalhado. Aí o cara começou a ficar nervoso. Aí era a época que podia fumar no avião. Aí o cara do lado dele, do outro lado, a mulher de um lado, o cara do outro lado foi acender o cigarro, a chama do isqueiro veio azul. Aí o cara ficou boladíssimo, falou, tem um bruxo no avião, o leite tá coalhado, o fogo... Cara, eu achei esse filme tão maneiro com esses detalhes, sabe? Puta, eu adorava esse filme. Não tem o sangue de Cristo, não tem uma parada dessa? Tinha um negócio desse, cara. Tem que descobrir e lembrar qual é esse filme. Ele tinha um frasquinho com sangue de Cristo. Aí ele botava no chão e selava as portas. Lembra disso? Lembro. E aí eu não podia passar. Era tipo um pó de tijolo. É, mas só que ele só botava no chão e a parada fazia como se fosse um neon, assim, em volta da porta, né, de vermelho, que só ele via, que impedia que o Warlock atravessasse aquele portal lá, aquela passagem. E o nome Ruprecht, de onde veio? Tu lembra? Eu lembro vagamente, mas eu tenho certeza que você lembra com detalhes. Os Safados? Os Safados, você já falou. É isso aí. Caramba! O Leonel não sabia. Caralho, eu lembrei desse filme, velho. É o personagem do Steve Martin. Na verdade, o Steve Martin e o Michael Caine são dois trapaceiros. Isso. Que são rivais, mas uma hora eles se juntam. E aí o Steve Martin, não é o nome do Steve Martin, o Steve Martin finge ser o irmão do Michael Caine retardado, que tá comendo e fala, ei, eu quero ir no banheiro. Aí, calma, Ruprecht, calma. Obrigado. Só que quando a gente jogava Holy Master, o meu Ruprecht chamava Ruprechtson. Mas você falou que não... Né? E era por causa do Rafu de Rafu, lembra disso, Tucano? Não, o que era o Rafu de Rafu? Era o cara que a gente conhecia, que o nome dele era Rafu de Rafu. E aí eu achava o máximo o cara ter dois nomes iguais. Ó, postei aí o link do filme Warlock. Tu achou? Digitei Warlock, foi o primeiro resultado. Olha esse filme mesmo, Leonel. Caralho, olha aqui as imagens. Nossa, esse filme era muito bom, cara. Eu não vi esse filme, eu só lembro de ver a capinha na locadora. Eu nunca aluguei. Nossa, puta, que filme bom que era esse filme. Quero ver o trailer agora. O que a memória afetiva faz com uma pessoa, hein? Esse filme aí, eu não sei se passa na regra de 15 anos, não. No começo lá dos anos 90, eu tava na febre mesmo do RPG, a gente jogava quase todo dia. Basquete e RPG. Era, que vida boa que a gente tinha, puta merda. Caraca, meu irmão, trocava tudo pra voltar pra essa época. Eu resolvi começar a fazer sistemas alternativos. E eu quis fazer, né, cara? E eu fiz um sistema que era baseado em tribos mesmo, assim, históricas. Era um RPG histórico. Eu tinha uma enciclopédia em casa. Eu lembro disso. Meio mequetrefe e tal. E eu fiquei pesquisando todos os povos que eu achava. Então, no meu mundo ali, no meu RPG, tinha fenícios junto com vikings, junto com vândalos. E era meio que a classe, tá ligado? Também mais a moda caralho impossível. Que pra mim, era tudo a mesma coisa, tá ligado? Não importa se um é no século V, o outro é no século X. Esse era o Warriors of White Moon? Eu acho que era. Eu acho que ele se transformou em Warriors of White Moon. O título é bom, pelo menos. Eu jogava com Logan MacLeod. Pode crer.
Logan McCloud duplamente imortal. Esse não morre de jeito nenhum. Ah, tinha isso, tinha a classe Highlander. Tá certo, cara. Tem que ter. Claro, é claro. Olha, eu vi o trailer aqui do Warlock, Deus me livre, viu? Vou deixar esse filme onde ele tava, mano. Puta merda.